3 de outubro de 1943. Mar de Bismarck. A madrugada parecia ter sido construída com metal frio, como se o próprio oceano tivesse decidido imitar o casco dos navios que o atravessavam. A lua, escondida atrás de nuvens espessas, mal iluminava as ondas pesadas que batiam contra fuselagens, pranchas e vigias. O vento tinha cheiro de óleo queimado, tinta descascada e maresia acumulada. Os motores roncavam num ritmo cansado, como se reclamassem silenciosamente de mais uma missão que não deveriam estar realizando. Era assim que começava quase todo dia no Pacífico. Mas aquele seria diferente. A bordo de um bombardeiro B-26 Marauder desgastado, tão desgastado que muitos tripulantes o apelidaram de sucata voadora, um piloto americano observava o horizonte com olhos semicerrados. O nome dele era Tenente Charles Dunning, um homem magro, de expressão dura, com a barba por fazer e um cigarro preso no canto da boca. Ele não parecia herói, nem queria ser. Apenas fazia o que precisava para manter seu esquadrão vivo, e naquela manhã estava prestes a encarar algo que nenhum piloto de bombardeiro médio jamais imaginara enfrentar sozinho. O B-26 de Dunning tremia a cada rajada de vento, como um animal velho tentando manter o equilíbrio. A pintura lateral estava descascada, revelando o metal exposto. Havia remendos improvisados nas asas, pequenos segmentos de chapas extras que os mecânicos haviam colocado após impactos de missões anteriores. O nariz tinha rachaduras. O trem de pouso dava sinais claros de fadiga. O rádio falhava quando chovia. A bússola oscilava sem motivo. Não havia nada naquela aeronave que inspirasse confiança. E ainda assim, era ela que ele tinha para voar. Aos seus pés, o operador de bombordo ajeitava uma metralhadora Browning T-50, que já havia emperrado 4 vezes naquela semana. Ele murmurou sem levantar a cabeça. Se esse pedaço de lata não cair sozinho, eu juro que é milagre. Dunning deu uma risada curta e seca. Não diga isso alto. Ele escuta. A tripulação riu. Não com humor verdadeiro, mas com a ironia de quem entende que a única coisa que separa a vida da morte é um pouco de superstição barata. Na base naval de onde haviam partido horas antes, os comandantes insistiam que aquela missão era simples: patrulhamento, reconhecimento de longa distância, nada mais. Mas no Pacífico, nada nunca era simples. E todos ali sabiam. Quando Dunning ligara os motores naquele amanhecer, notara o comportamento silencioso dos mecânicos, o modo como evitavam olhar nos olhos dos pilotos. Era sempre assim quando havia rumores de um grande navio japonês circulando por rotas inesperadas. Rumores que, muitas vezes, se transformavam em fogueiras de aço e vidas destruídas. À medida que a luz cinzenta da madrugada finalmente começava a vencer a escuridão, o B-26 avançava sobre o mar aberto, sua sombra projetada em ondas irregulares. Dunning apertou os controles com firmeza. O rádio chiou, cuspindo estática seguida por uma frase quase inaudível. Movimento, setor leste. Ele franziu o senho. Repita, torre. Silêncio. Estática. Ruído. O operador de rádio olhou para ele e ergueu os ombros. Nada. O silêncio era o pior inimigo. O silêncio anunciava emboscadas. 5 minutos depois, algo surgiu no horizonte. Primeiro, apenas uma mancha escura. Depois, contornos. Depois, certeza. Dunning arregalou os olhos, tragou o cigarro até o filtro e murmurou. Ah, não. Isso não. O operador de bombordo chegou à janela e congelou. Um navio japonês gigantesco cortava a água como uma lâmina. Não era um destroyer. Não era um cargueiro armado. Era maior, mais imponente, mais letal. Havia torres de canhões duplos, antenas de longo alcance, metralhadoras antiaéreas posicionadas em cada ponto cego possível, um cruzador pesado da Marinha Imperial. No meio do nada, e o único avião americano ao alcance visual era aquele B-26 torto, remendado e desgastado, a sucata voadora. Dunning soube na mesma hora o que isso significava. Sabia que não poderia fugir. Cruzadores eram rápidos. Sabia que não poderia pedir reforços. Estavam a quilômetros de qualquer apoio. Sabia que, se fosse visto, seria derrubado. E sabia, acima de tudo, que cruzadores japoneses jamais navegavam sozinhos sem um objetivo grande. Quase sempre, significava preparação para a operação ofensiva. Se deixarmos esse monstro chegar onde quer,
A frota inteira sofre, disse ele quase num sussurro. O operador de bombordo engoliu seco. Então o que fazemos? Dunning olhou os instrumentos, olhou seu avião fatigado, olhou o mar vasto abaixo, e deu a ordem que ninguém esperava. Virar rumo ao alvo. Vamos encarar esse cruzador. O operador arregalou os olhos. Sozinhos? Dunning tragou o cigarro, jogou a bituca pela janela e respondeu. Se ninguém mais está aqui para impedir, então somos nós. Ele puxou o manche. E o B-26, sucata voadora, começou sua curva lenta e dolorosa, rumo a um inimigo que nenhum bombardeiro deveria enfrentar sozinho. Mas a história provaria que naquele dia, o impossível ganharia asa, porque o que Dunning faria a seguir não estava em nenhum manual, e mudaria para sempre a forma como os japoneses viam aeronaves insignificantes. O B-26 descia em um arco lento, quase teimoso, enquanto o mar se tornava cada vez mais turbulento abaixo. O cruzador japonês crescia na janela como uma montanha móvel, uma fortaleza de aço avançando dentro da névoa. Cada detalhe da superestrutura parecia ameaçador. Antenas longas como lanças, torres de canhões fechadas como punhos, plataformas laterais cheias de armas automáticas prontas para cuspir fogo no céu. Era a visão que qualquer piloto americano temia, e que nenhum desejava enfrentar sozinho. O operador de bombordo apertava a Browning .50 com força. Suas mãos tremiam, mas não de covardia. Era o instinto primitivo de alguém que sabe que está prestes a encarar um adversário que deveria exigir uma esquadra inteira, não um bombardeiro remendado. Ele engoliu seco e disse, se eles abrirem fogo, não vai sobrar nada de nós. Dunning não respondeu. Sua mente trabalhava como um motor superaquecido, analisando ângulos, distância, velocidades. Tinha consciência de que aquele ataque não era apenas ousado, era suicida. Mas havia uma lógica por trás da loucura. O cruzador estava navegando em velocidade constante, sem escolta aérea visível. Isso significava que, por algum motivo, acreditava-se seguro. Talvez por causa da névoa, talvez por causa da distância da linha de frente, talvez simplesmente porque nenhum japonês imaginaria que um bombardeiro isolado ousaria atacar uma embarcação daquela classe. E foi exatamente nisso que Dunning se agarrou. Na surpresa, a única arma que um avião velho podia oferecer contra um monstro blindado. Eles não sabem que estamos aqui, murmurou. E se perceberem, será tarde demais. A tripulação se entreolhou. Aquilo era loucura, mas loucura com lógica era muitas vezes o segredo das vitórias improváveis da guerra. Dunning reduziu a velocidade para estabilizar o avião. O motor direito tossiu, vibrou, e por um instante pareceu que iria falhar. Ele bateu 2 vezes no painel como se conversasse com o avião. Aguenta, velho. Aguenta só um pouco. O B-26 nivelou. A mira improvisada para bombardeio de mergulho era tão primitiva que o navegador precisou decolar da cadeira, ajoelhar-se e ajustar um visor manualmente, como nos velhos bombardeiros da Primeira Guerra. Nada naquele avião era ideal. Nada era adequado, mas era tudo o que tinham. E então aconteceu. Um dos observadores japoneses finalmente viu o bombardeiro. No convés do cruzador, o imediato gritou ordens. Sinos tocaram. A sirene antiaérea ecoou como um rugido metálico. Os marinheiros correram para as armas automáticas, girando suas metralhadoras duplas, Type 96 para o alto. Era o início do inferno. O céu explodiu em traços vermelhos e laranja, quando as primeiras rajadas antiaéreas cortaram o ar. O B-26 balançou violentamente, jogado de um lado para o outro por ondas de pressão invisíveis. Fragmentos bateram na fuselagem com estalos secos, como se pedras fossem arremessadas contra o metal velho. O operador gritou, "Estão mirando alto demais!" Dunning percebeu rapidamente. Os japoneses acreditavam que o avião ainda estava em rota de reconhecimento, não em rota de ataque. Estavam calculando a altitude errada. Exatamente a brecha que ele precisava. "Segurem firme!" gritou. Ele empurrou o manche para frente. O bombardeiro mergulhou. O vento rugiu nos ouvidos de todos. A fuselagem vibrou como se fosse se partir em pedaços. Os remendos metálicos bateram. As janelas tremeram. A estrutura protestou com gemidos profundos. A velocidade aumentava perigosamente. A tripulação se agarrou a qualquer coisa.
O navegador sentia seu estômago subir pela garganta. O operador de bombordo fechou os olhos e sussurrou uma oração. Lá embaixo, o cruzador parecia crescer rapidamente, enchendo o horizonte, tornando-se uma muralha colossal de canhões, aço e morte. As armas menores disparavam agora com precisão mais ajustada. Clarões de explosão subiam ao lado do avião. Estilhaços rasgavam o ar como lâminas invisíveis. Um tiro passou tão perto que arrancou pintura da asa esquerda. Mas Dunning não desviou. Descer era sua única chance. A linha de bombardeio precisava ser perfeita. Mudar ângulo significava perder precisão. E perder precisão era a diferença exata entre destruir o inimigo ou morrer sem deixar marca. A altitude caía rápido, 600 metros, 500, 400. O cruzador abria fogo com as torres secundárias. Projéteis de 127 mi explodiam acima do nível do mar, criando bolhas de fogo tão grandes que iluminavam a névoa. O B-26 passou no meio de duas explosões quase simultâneas, como se voasse entre portões de fogo. "Agora!" gritou o navegador. Dunning puxou levemente o manche, estabilizou, e o bombardeiro vomitou seu único torpedo aéreo adaptado, uma arma improvisada que não deveria sequer estar instalada naquele avião. O torpedo caiu, cortando o ar até atingir o mar com um impacto seco. O cruzador percebeu tarde demais. Os motores do B-26 urraram enquanto Dunning puxava a aeronave para escapar da barragem. Atrás deles, no mar, o torpedo começou sua corrida mortal. E o que aquele torpedo atingiria, e como, se tornaria uma das maiores vergonhas da Marinha Imperial Japonesa. O torpedo deslizou sob a superfície como um predador silencioso, cortando o mar com uma determinação fria. A água acima dele fervilhava com fragmentos de explosões, gotas caindo como chuva invertida, empurradas para baixo pelas ondas de choque do ataque. Mas ali embaixo, onde a luz quase não chegava, tudo era silêncio e velocidade. O motor interno do torpedo emitia um zumbido contínuo, um ronco quase animal, guiando-o em direção ao alvo que crescera enorme e imponente na mira do navegador. A corrida havia começado, e não havia como pará-lo. No ar, o B-26 subia com dificuldade depois do mergulho brutal. A estrutura metálica estalava, protestando, como se ameaçasse se despedaçar a qualquer momento. O operador de rádio olhava para trás sem piscar. "Conseguimos?" perguntou, a voz rouca. Dunning não respondeu. Ele estava focado em manter o avião no ar enquanto o motor direito tossia fumaça preta e perdia rotação. O bombardeiro parecia um animal ferido tentando fugir de uma jaula em chamas. Lá embaixo, o cruzador japonês finalmente percebeu o perigo. Um marinheiro gritou algo ininteligível ao ver a esteira branca na água. O rastro do torpedo. Sinos tocaram. Ordens ecoaram em japonês. As máquinas do navio rugiram enquanto a tripulação tentava manobrar a embarcação gigantesca, virando o leme para tentar quebrar o ângulo da arma inimiga. Mas navios enormes não giram como barcos de pesca. São titãs lentos, pesados, que precisam de tempo, tempo que eles simplesmente não tinham. O cruzador inclinou-se, mas tarde demais. O torpedo atingiu o casco abaixo da linha d'água, com um estrondo profundo, grave, quase abafado. Não foi a explosão cinematográfica que muitos imaginam. Foi mais como o som de um sino gigante sendo golpeado com violência, e o casco inteiro transmitiu a vibração, como se fosse um organismo vivo recebendo uma facada. O metal dobrou-se para dentro, rachando, arrancando rebites, quebrando suportes internos. A água começou a invadir os compartimentos com ferocidade, como se estivesse esperando há anos por aquela abertura para destruir algo tão orgulhoso. A ponte de comando tremeu. Oficiais perderam o equilíbrio. Alguns foram arremessados ao chão. O sinal de emergência ecoou com força desesperada. Compartimentos inundando. Falha estrutural no setor 2. O impacto não era apenas físico, era psicológico. Cruzadores japoneses eram vistos como fortalezas invulneráveis, símbolos do orgulho naval. Ser atingido por um único torpedo lançado por um avião velho era quase uma ofensa pessoal. No ar, a tripulação do B-26 não viu a explosão. Viram apenas a coluna de água subindo, enorme, muito maior do que qualquer respingo comum. O navegador apoiou a cabeça no vidro lateral e disse com um meio sorriso incrédulo: "Atingimos em cheio, meu Deus, atingimos em cheio." Mas o momento de euforia logo se dissipou.
Eles ainda estão atirando, gritou o operador de bombordo, apontando para trás. Metralhadoras automáticas continuavam disparando contra o bombardeiro em retirada, como se o navio ferido tentasse arrastar seu assassino para o fundo. Dunning sentiu o avião perder sustentação. O motor direito estava falhando de verdade agora. Ele tentou compensar, inclinando levemente o manche e aplicando mais potência no motor esquerdo. O B-26 chacoalhou, quase entrou em rotação lateral, mas estabilizou por pura teimosia mecânica. O piloto respirou fundo. Aguenta, velho, só mais um pouco. O cruzador japonês lutava contra seu próprio destino. Bombas de drenagem foram acionadas, portas de aço foram fechadas, marinheiros corriam com mangueiras, ferramentas, torniquetes improvisados. O navio não queria morrer. Era uma fera orgulhosa tentando continuar no combate. Mas a física da guerra não respeita orgulho, e aos poucos, o ângulo do convés começou a mudar, quase imperceptível no início, depois mais evidente. Enquanto isso, o céu atrás do B-26 começou a se iluminar com clarões da artilharia. O cruzador estava furioso, e nada é mais perigoso do que um gigante ferido. O operador dorsal observou, tenso. Eles não desistiram. Vão tentar derrubar a gente como vingança. Dunning manteve os olhos no horizonte. Eles podem tentar, mas não vão nos alcançar. Ele acreditava nisso? Ele não sabia, mas precisava que a tripulação acreditasse. O cruzador, percebendo que não conseguiria evitar o afundamento completo, tomou uma última atitude desesperada: aumentar a cadência das armas antiaéreas, tentando derrubar o B-26 antes que escapasse completamente. Tiros passaram ao lado das asas. Um fragmento acertou o leme, outro ricocheteou na fuselagem, arrancando uma placa de acesso. O avião parecia estar sendo devorado por uma tempestade de metal. O operador dorsal gritou: "Eles estão ajustando mira! Se continuarmos na mesma linha, vão nos pegar!" Dunning percebeu. Não poderia simplesmente fugir em linha reta. Precisava manobrar, mesmo que isso significasse arriscar a estabilidade da aeronave. Ele inclinou o manche. O bombardeiro balançou perigosamente, mas desviou da linha perfeita de fogo do cruzador. E naquele instante, pela primeira vez desde o impacto, Dunning percebeu algo no horizonte, algo que mudaria o destino daquele ataque improvável, porque o que surgiu entre as nuvens não era apenas esperança, era uma chance real de sobrevivência que nenhum deles esperava. O que surgiu entre as nuvens parecia, à primeira vista, apenas um borrão distante, mas conforme o B-26 se arrastava pelo céu, ferido, vibrando como um animal exausto, a silhueta tornou-se mais definida, mais concreta, mais impossível de ignorar. A tripulação prendeu a respiração ao perceber. Era um destroyer aliado cortando a neblina em alta velocidade, com a proa rasgando ondas brancas como lâmina. Não era só esperança, era salvação com bandeira própria. Dunning sentiu um peso sair dos ombros, não completamente, apenas o suficiente para ele respirar de novo. O rádio chiou, tentando captar algum sinal, mas com o motor direito falhando, a interferência era tão forte que mal se escutava estática. Ainda assim, ver aquele navio surgindo na direção oposta significava que não estavam mais sozinhos na vastidão cinzenta. O destroyer avançava rápido, rápido demais para estar apenas patrulhando. Talvez tivesse captado a explosão pelo hidrofone. Talvez estivesse respondendo a algum pedido de socorro distante. Talvez tivesse simplesmente sentido, como instinto naval, que ali algo gigantesco tinha acabado de acontecer. O operador dorsal olhou para baixo, quase sem acreditar. Eles estão vindo para nós, estão nos cobrindo, mas não era apenas cobertura. O destroyer ajustou seu curso de forma precisa, profissional, calculada. Ele estava entrando no cone de morte, a área onde poderia absorver ou desviar fogo inimigo, protegendo o bombardeiro em retirada. Enquanto isso, o cruzador japonês continuava sua luta desesperada contra o destino. A água invadia compartimentos internos com violência crescente. As bombas de drenagem estavam falhando. Equipamentos elétricos soltavam fumaça. A embarcação tentava manter o curso, mas a proa já estava mais baixa do que deveria. E mesmo assim, os artilheiros japoneses não paravam. Era como assistir um guerreiro ferido se negando a cair antes de dar seu último golpe. Metralhadoras automáticas continuavam cuspindo fogo na direção do bombardeiro, mesmo com o ângulo ficando cada vez mais desfavorável.
A pontaria era errática, tensa, quase desesperada, produtos de uma tripulação que entendia que estavam vivendo os últimos minutos de um cruzador que, teoricamente, jamais deveria cair para um único ataque aéreo. Dunning percebeu que o destroyer aliado estava manobrando para interceptar essa linha de fogo. Era uma jogada arriscada, talvez insana. Uma única explosão de artilharia japonesa poderia rasgar o casco daquele navio menor, transformando-o em um túmulo instantâneo. Mas a decisão já havia sido tomada pelo capitão do destroyer, e decisões desse tipo não são discutidas, são cumpridas. O destroyer disparou suas próprias armas antiaéreas, não contra aviões, mas para tentar suprimir as metralhadoras japonesas. A cadência era frenética, quase violenta. Clarões laranjas se refletiam nas ondas. O som ecoava como marretadas em uma parede metálica gigante. O cruzador japonês recebeu os impactos. Não eram suficientes para destruí-lo, mas eram suficientes para distrair os artilheiros por um breve instante, um instante vital. O B-26 aproveitou essa abertura. Dunning inclinou o avião, fazendo uma curva suave, dolorosa, que colocou o bombardeiro exatamente atrás da sombra protetora do destroyer. O operador dorsal sorriu pela primeira vez. Agora sim, agora eles perderam o ângulo, mas o cruzador japonês não desistiu. Mesmo inclinado, mesmo afundando, mesmo com alarmes internos tocando em todos os setores, ele girou suas últimas torres capazes de disparo. O movimento foi lento, quase trágico, mas ainda assustador. A torre buscava o bombardeiro através da mira mecânica, tentando encontrar a trajetória, tentando compensar a mudança de curso e a perda de equilíbrio. Depois de alguns segundos, que pareceram minutos, os artilheiros japoneses encontraram algo parecido com um alinhamento. "Eles vão atirar de novo!" gritou o navegador com voz trêmula. E atiraram. O disparo sacudiu o mar. A explosão caiu perto demais do destroyer aliado, levantando uma onda brutal que quase jogou homens para fora do convés. Mas o destroyer manteve a rota, firme, implacável, determinado, e continuou avançando na direção do cruzador japonês, como se desafiasse o inimigo a tentar novamente. Dunning, suando frio, entendeu o que estava acontecendo. O destroyer não estava apenas protegendo o bombardeiro, estava se preparando para um ataque próprio. O capitão do navio de escolta havia visto o cruzador ferido, havia visto o impacto, havia entendido a oportunidade. E agora, com o inimigo lento, inclinado e tentando sobreviver, ele tomara uma decisão ousada: aproximar-se para lançar seus próprios torpedos. O cruzador japonês, percebendo a aproximação, tentou girar, tentou acelerar, tentou escapar. Mas o mar não perdoa navios feridos, e sua manobra foi lenta demais. No B-26, Dunning arfou. Ele vai atacar. Ele vai realmente atacar. O destroyer preparou seus tubos laterais. A tripulação japonesa gritou ordens desesperadas. O horizonte inteiro pareceu prender a respiração. E o que aconteceu nos segundos seguintes jamais seria esquecido, nem pelos que lutaram, nem pelos que sobreviveram para contar. O destroyer avançava como um lobo faminto, surgindo da névoa, cada onda explodindo contra sua proa com a fúria de um mar que também parecia entender o momento. A tripulação correu para os tubos de torpedos, ajustando o ângulo, conferindo pressão, liberando travas. Era um balé mecânico milimetricamente ensaiado, mas que agora acontecia sob o peso de uma urgência brutal. O capitão, firme no passadiço, manteve os olhos fixos no cruzador japonês, que afundava lentamente, mas ainda lutava como um animal encurralado. Aquela era a oportunidade, talvez única, de finalizar o que o B-26 começara. E ele não hesitou. O cruzador japonês, mesmo ferido, era imenso. Suas chaminés soltavam fumaça irregular. Luzes piscavam no convés, enquanto homens corriam entre mangueiras e portas estanques, tentando desesperadamente salvar compartimentos inundados. E ainda assim, os artilheiros continuavam atirando, determinados a levar consigo quem ousasse aproximar-se. O destroyer sentiu as explosões sacudirem a água ao redor. Clarões brancos estouravam a poucos metros de distância. Um fragmento atingiu o casco lateral, arrancando lascas de metal que voaram como lâmina. Mas o navio não reduziu velocidade. Pelo contrário, acelerou. Dunning observava de longe, com o B-26 finalmente estabilizado,
embora seu motor direito continuasse tossindo como um velho asmático. Ele viu, incrédulo, o destroyer alinhando-se com a lateral exposta do cruzador. Era um movimento suicida, mas também perfeito. "Ele vai lançar!" gritou o navegador, quase sem voz. O operador dorsal se apoiou no vidro. "Meu Deus, ele vai mesmo!" No cruzador japonês, um oficial percebeu tarde demais o que estava prestes a acontecer. Ele berrou ordens frenéticas para virar o leme, mas o navio já não respondia como deveria. A água nos compartimentos inundados fazia a embarcação cambalear como um boxeador grogue, cada segundo mais lenta, cada manobra mais pesada. O destroyer abriu fogo com suas próprias armas de médio calibre, tentando manter a cabeça dos artilheiros inimigos abaixada. O convés tremia com o recuo dos disparos. A fumaça misturou-se à névoa, criando um véu espesso que transformava a cena em algo quase fantasmagórico. E então, finalmente, o comandante do destroyer ergueu a mão. A ordem ecoou clara: lançar. Os torpedos deixaram os tubos com um estrondo metálico que vibrava no ar. 3 projéteis caíram na água em sequência perfeita, desaparecendo sob a superfície com trilhas brancas que se estendiam como cicatrizes no mar. O destroyer imediatamente reduziu a rotação das máquinas e iniciou uma curva fechada para sair do alcance de qualquer tiro final do cruzador. A manobra foi tão precisa que parecia coreografada por um mestre. O navio inclinou-se perigosamente, mas completou o giro. O cruzador tentou reagir. Seus canhões dispararam mais uma vez, mas era tarde demais. Os torpedos já estavam em seu caminho. Um marinheiro japonês no convés frontal viu a espuma se aproximando e apontou, horrorizado. Mas não havia nada que pudesse ser feito. O primeiro torpedo atingiu a lateral do casco com violência esmagadora. A explosão rasgou o metal como papel molhado, levantando uma pluma de água e fogo que engoliu parte do convés. O segundo atingiu momentos depois, ampliando o estrago, quebrando suportes internos, apagando sistemas elétricos inteiros. O terceiro acertou mais a popa, onde o casco já estava fragilizado pelo impacto do B-26. Foi o golpe final. O cruzador arqueou-se, gemeu como um animal imenso e ferido, e começou a morrer. A proa afundou primeiro, arrastando toda a superestrutura. Homens correram, gritaram, pularam na água. O navio inclinou-se, tombou parcialmente para estibordo, e depois mergulhou de cabeça no oceano com um rugido profundo que ecoou pelas ondas. Uma coluna de vapor e óleo subiu ao céu. E então, silêncio. Um silêncio pesado. Um silêncio que significava o fim. No B-26, ninguém falou por muitos segundos. A tripulação apenas observou, mudos, o que haviam causado. Um avião velho, remendado, sozinho, derrubando um cruzador inteiro. Dunning repousou a testa no manche, não em triunfo, mas em exaustão. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia que aquele ataque, tão improvável, tão absurdo, entraria para os relatos militares como um evento quase impossível. O destroyer fez uma curva larga, aproximando-se agora não como guerreiro, mas como guardião. Luzes piscaram em reconhecimento. O bombardeiro respondeu com o pouco sinal que ainda funcionava no rádio. Eles haviam sobrevivido e vencido. Mais tarde, relatórios japoneses admitiriam com relutância. O navio foi perdido devido a danos combinados de ataque aéreo e ação inimiga subsequente. Mas todos sabiam a verdade. Aquele cruzador, símbolo do orgulho imperial, ruíra por causa de um único B-26, um bombardeiro que, em teoria, jamais deveria ter sido capaz de fazer aquilo. Eles riram quando o radar improvisado chiou pela primeira vez. Riram quando disseram que era inútil. Riram quando afirmaram que aquela frota jamais veria o inimigo chegar. Mas pararam de rir quando perceberam que cada mergulho errado, cada bomba perdida e cada piloto japonês confuso era a prova de que a batalha já estava decidida antes mesmo do primeiro tiro. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta o que mais quer ver aqui e se inscreve no canal. Ainda existem relatos ocultos, táticas esquecidas e segredos sombrios da Segunda Guerra esperando para serem revelados. Nos vemos no próximo combate.